E aí, concurseiros, tudo tranquilo? Professor Márcio Rodrigues por aqui, em Presidente Epitácio. E hoje a gente vai se aprofundar num tema que está dando o que falar. A Lei 18.069 de 2024, a nova lei anti-bullying aqui de São Paulo. Para me ajudar a desvendar essa lei, a gente convidou a professora Carmen, especialista no assunto. Carmen, bem-vinda. Oi, Márcio, um prazer estar aqui com você e com a galera que acompanha o Márcio Rodrigues concurseiro. Carmen, essa lei é super importante para quem está na área da educação, né? Afinal, o bullying, infelizmente, é um problema que a gente vê em muitas escolas e a gente, como futuro professor, precisa estar preparado, né? O que você acha? Você topa guiar a gente por essa lei, mostrar os pontos principais para a gente. Claro, Márcio. Acho que o primeiro ponto é entender que essa lei, ela entra em vigor em abril de 2025 e ela cria o protocolo de combate à intimidação sistemática, um nome assim um pouco complicado, né? Mas para um problema sério. O objetivo principal é garantir um acolhimento humanizado e eficaz para as vítimas de bullying e cyberbullying nas escolas, tanto públicas quanto privadas aqui no estado. Então essa lei não se aplica só ao bullying tradicional, mas também ao cyberbullying. Porque a gente sabe que, ultimamente, com a internet, as redes sociais têm se tornado cada vez mais frequente, né? Exatamente. A lei reconhece que o cyberbullying não é uma forma de violência tão grave quanto o presencial e exige que a escola tome medidas para combatê-lo. Inclusive, a lei obriga a escola a avisar os pais ou responsáveis se esse cyberbullying for praticado por um aluno da escola contra outro da mesma escola. Interessante. E quais as novidades que essa lei traz? O que muda na prática, assim, para o professor? A grande mudança é a obrigatoriedade da notificação. A partir de agora, qualquer caso de bullying ou até suspeita deve ser imediatamente comunicado para a coordenação da escola. Professores, diretores, coordenadores, qualquer funcionário, todo mundo tem essa responsabilidade. Nossa, então a coisa ficou séria. Mas me diz uma coisa. Essa notificação, ela precisa ser feita por escrito? Tem algum formulário? Ou pode ser verbal, assim, um aviso rápido? Márcio, esse é um dos pontos que ainda causa dúvida. A lei não especifica como essa notificação deve ser feita. E essa falta de clareza pode acabar sendo um problema, né? Imagina. O professor vê um caso de bullying no corredor, ele tem que parar tudo e ir correndo para a sala do coordenador. Precisa escrever um relatório detalhado na hora. A lei não explica isso. Realmente, essa falta de um protocolo mais específico pode gerar insegurança para o professor, né? E até prejudicar a notificação. Exatamente. Sem um procedimento padrão, fica difícil garantir que todos os casos sejam registrados e que as medidas certas sejam tomadas. Acho que a Secretaria da Educação precisa criar um guia prático, com regras claras para os professores. Faz sentido. Aí o professor notifica a coordenação e o que acontece. Quais os próximos passos? Aí entra o papel da coordenação pedagógica, que vai apurar os fatos, ouvir os envolvidos e tomar as medidas para proteger a vítima. Se ficar comprovado bullying, a lei prevê medidas socioeducativas para o agressor. E que medidas são essas? A lei fala em punição, suspensão. Márcio, esse foi um dos pontos mais polêmicos quando a lei estava sendo criada. O projeto inicial previa punições mais rigorosas, mas alguns artigos acabaram sendo vetados pelo governador. E quais foram os argumentos para esses vetos? O governo argumentou que as escolas já têm como lidar com a indisciplina e que punições mais severas não seriam boas para o desenvolvimento do aluno. Mas a gente sabe que, na prática, a realidade é bem diferente, né? Muitas escolas não têm estrutura para lidar com bullying de forma eficaz. Entendi. E a escola, ela pode sofrer algum tipo de punição se não cumprir a lei? Outro ponto polêmico. A lei não prevê punição administrativa para as escolas. Caramba. E como fica a fiscalização? Quem garante que a escola vai seguir a lei? Pois é, essa é a grande questão. Sem punição, fica difícil garantir que todas as escolas se empenhem em seguir a lei. A gente sabe que a realidade de cada escola é diferente, né? Algumas podem acabar não dando devida atenção para o problema, principalmente se não tiver consequências. Por isso que a lei diz, façam o que acharem melhor. É mais ou menos por aí. E aí a gente volta à questão da desigualdade, né? As escolas que já têm uma cultura de combate ao bullying, que investem em formação de professores, em projetos, em diálogo com a comunidade, provavelmente vão implementar a lei com mais facilidade. E as escolas que ainda não têm essa cultura, a lei sozinha não vai resolver. A gente precisa ir além da lei, né? Trabalhar essa questão de uma forma mais profunda, mudar a cultura da escola, conscientizar a comunidade escolar como um todo, mostrar que bullying não é brincadeira, que tem consequências sérias e que todos nós temos responsabilidade de combatê-lo. Com certeza, Márcio. A lei é importante, mas a mudança precisa acontecer na prática, no dia a dia. E essa mudança exige um trabalho que envolva todo mundo. Professores, alunos, pais, funcionários. E como a gente faz isso na prática, Carmen? Que tipo de ações podemos desenvolver para promover essa mudança na escola? As opções são muitas. Podemos começar com projetos pedagógicos que abordem o bullying em todas as disciplinas, desde o ensino fundamental. Podemos usar filmes, livros, músicas, jogos, tudo que ajude os alunos a entender o que é bullying, quais as consequências e como combatê-lo. E esses projetos podem ser desenvolvidos em conjunto com outras áreas do conhecimento, né?
Por exemplo, em matemática, a gente pode trabalhar com estatísticas sobre bullying, mostrando a dimensão do problema. Em história, podemos discutir como o bullying se manifestava em outras épocas, em outras culturas. Exatamente. E a gente também pode usar a arte como ferramenta de conscientização. Podemos fazer peças de teatro, escrever poemas, criar músicas, produzir vídeos que abordem o tema de forma criativa e sensível. O importante é envolver os alunos, fazê-los pensar, refletir e se posicionar contra o bullying. E não podemos esquecer dos pais, né? A participação da família é fundamental. A escola precisa criar espaços de diálogo com os pais, promover palestras, oficinas, reuniões, para discutir a questão do bullying e orientá-los sobre como eles podem ajudar seus filhos. Sem dúvida. A escola e a família precisam ser parceiras na luta contra o bullying. E essa parceria precisa ser construída com base no diálogo, na confiança e no respeito mútuo. E a lei, ela define claramente o que é bullying, para não ter como a escola dizer que não sabia que determinada atitude era considerada bullying. Sim, a lei usa a definição da Lei Federal 13.185 de 2015, que caracteriza o bullying como atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetitivos, praticados por uma pessoa ou grupo contra outra pessoa ou grupo. E essa definição é bem ampla, incluindo agressões verbais, físicas, psicológicas e até virtuais. Falando em violência psicológica, a lei fala sobre casos específicos, como racismo, homofobia ou discriminação contra pessoas com deficiência. Sim, ela destaca a necessidade de atenção especial para casos de bullying motivados por preconceito ou discriminação, racismo, homofobia, xenofobia, discriminação contra pessoas com deficiência. Nesses casos, a escola precisa tomar medidas ainda mais sérias para proteger a vítima e combater a discriminação. E a lei, ela fala algo sobre o envolvimento dos pais. Afinal, a família também tem um papel importante, né? Com certeza. A lei diz que a coordenação pedagógica deve notificar os pais ou responsáveis tanto da vítima quanto do agressor. A ideia é que a família seja informada e colabore com a escola para resolver o problema. Faz sentido. A participação da família é essencial para que as medidas tomadas pela escola realmente funcionem. Exatamente. Escola e família precisam trabalhar juntas para combater o bullying e criar um ambiente seguro e acolhedor para todos. E essa parceria precisa ser construída com base no diálogo, na colaboração e no respeito. E a lei fala em algum tipo de material de apoio para as escolas, algo que ajude os professores a entender a lei, a colocar as medidas em prática. Sim, a lei prevê a criação de um manual para orientar as escolas. Esse manual deve ter informações sobre como identificar, prevenir e combater o bullying, além de orientar os professores sobre como agir em cada situação. Legal. Isso vai ser muito útil para os professores. Um guia prático, com uma linguagem clara e fácil de entender, para ajudar a gente a aplicar a lei corretamente. Sem dúvida, esse manual vai ser uma ferramenta importante para as escolas. É uma ferramenta importante para as escolas. E aí, pessoal? De volta para a nossa segunda parte do nosso mergulho na lei anti-bullying aqui de São Paulo. No último episódio, a gente viu os principais pontos da notificação obrigatória e o papel da coordenação. Mas agora vamos ao que interessa. Como essa lei funciona na prática? Porque a gente sabe, né, a realidade das escolas é complexa, colocar a lei em prática não vai ser moleza. Carmen, no papel tudo é lindo, mas quem está na linha de frente sabe que os desafios são enormes. E é isso que a gente vai discutir hoje, né? As dificuldades, as dúvidas, os obstáculos na hora de implementar essa lei. É isso aí, Márcio. A lei sozinha não resolve o problema. A gente, professores, gestores, comunidade escolar, todo mundo precisa estar junto e preparado para colocar a lei em prática. E para isso a gente precisa entender os desafios, né? Um deles, que a gente já comentou no episódio anterior, é a falta de um protocolo, algo mais detalhado, para os professores sobre como notificar os casos de bullying. Pois é, a lei fala em notificação imediata, mas não explica como. Por escrito, verbalmente. Qual o procedimento? Fica tudo meio vago. Imagina a situação. Um professor vê um caso de cyberbullying, um aluno sendo humilhado no grupo de WhatsApp da turma. O que ele faz? Tira print, chama os pais na hora. A lei não dá nenhuma orientação. Exato. E essa falta de clareza pode gerar muita insegurança para os professores, né? E até prejudicar a aplicação da lei. Imagina o professor notifica verbalmente a coordenação, mas não fica nenhum registro. Se a escola for questionada depois, como ela vai provar que tomou providências? Outro ponto que me preocupa é a falta de punição para as escolas que não cumprirem a lei. Sem punição, como garantir que todas as escolas vão se esforçar para implementar a lei de verdade. Esse é um ponto crítico. A gente sabe que cada escola tem uma realidade, né? Algumas têm mais recursos, mais estrutura, mais apoio da comunidade. Outras, infelizmente, têm muitas dificuldades. Falta de pessoal, falta de recursos, falta de apoio. Sem punição prevista na lei, corremos o risco da lei ser aplicada de forma desigual, beneficiando as escolas que já têm uma estrutura melhor e deixando para trás as que mais precisam. É como se a lei dissesse, olha, façam o que vocês acharem melhor.
E a gente sabe que, na prática, isso pode significar que algumas escolas vão ignorar o problema, enquanto outras vão se dedicar a aplicar a lei com rigor. Exatamente. E aí a gente volta para aquele problema da desigualdade, né? As escolas que já têm uma cultura de combate ao bullying, que investem em formação, em projetos, em diálogo com a comunidade, provavelmente vão implementar a lei numa boa. Mas isso que ainda não tem essa cultura. A lei sozinha não vai mudar isso. A gente precisa ir além da lei, né? Trabalhar a questão do bullying de forma mais profunda, mudar a cultura da escola, conscientizar a comunidade escolar, mostrar que bullying não é brincadeira, que tem consequências sérias e que a responsabilidade de combater é de todos. Totalmente, Márcio. A lei é importante, mas a mudança precisa acontecer no dia a dia da escola. E essa mudança exige um trabalho que envolva todo mundo, professores, alunos, pais, funcionários. E como a gente coloca isso em prática, Carmen? Que tipo de ações podemos fazer para promover essa mudança na escola? A gente pode começar com projetos, sabe? Projetos pedagógicos que abordem o bullying em todas as disciplinas, desde o fundamental, filmes, livros, músicas, jogos, tudo que ajuda os alunos a entender o que é bullying, quais as consequências, como combater. Esses projetos podem ser multidisciplinares, né? Em matemática, por exemplo, a gente pode usar estatística sobre bullying para mostrar a gravidade do problema. Em história, a gente pode discutir como o bullying se manifestava em outras épocas. Isso. E a gente pode usar arte também. Criar peças de teatro, poemas, músicas, vídeos que abordem o tema de forma criativa, sensível. O importante é envolver os alunos, fazê-los pensar, refletir, se posicionar contra o bullying. E os pais? Importante incluí-los também, né? A escola precisa criar um espaço de diálogo com eles, promover palestras, oficinas, reuniões, discutir o bullying e orientá-los sobre como podem ajudar os filhos. Com certeza. Escola e família juntas na luta contra o bullying. Essa parceria precisa ser construída com base no diálogo, confiança e respeito. E como a gente lida com os casos de bullying que já estão acontecendo? Como acolher as vítimas? Como trabalhar com os agressores? Primeiro, Márcio, a gente precisa garantir a segurança da vítima. É acolher, ouvir sem julgar, oferecer apoio psicológico, garantir que ela se sinta protegida. A escola precisa ter um espaço de escuta para as vítimas, onde elas possam falar abertamente sobre o que estão passando, sem medo. E o agressor, Carmen? Como a gente trabalha com ele? Muitas vezes o agressor também é uma vítima, né? Ele pode estar reproduzindo um comportamento que aprendeu em casa, na rua, na internet. A gente precisa entender o contexto, as motivações por trás da agressão. Exatamente. É importante a gente não tratar o agressor como um monstro, como alguém irrecuperável. Ele também precisa de ajuda, precisa aprender a lidar com as emoções, a resolver conflitos de forma pacífica, a desenvolver empatia, e a escola tem um papel fundamental nisso. Que tipo de ações a gente pode fazer com o agressor? A gente pode usar a mediação de conflitos, por exemplo. A gente pode usar a mediação de conflitos, por exemplo, reúne a vítima e o agressor com o mediador para que eles possam conversar, expressar seus sentimentos e buscar uma solução para o conflito. A mediação de conflitos é uma ferramenta poderosa, né? Permite que os envolvidos no conflito se vejam como seres humanos, que entendam os sentimentos um do outro e que construam juntos uma solução. Sim. E além da mediação, podemos trabalhar com o agressor individualmente, com conversas, orientações, acompanhamento psicológico. O objetivo é ajudá-lo a entender o impacto do seu comportamento, a desenvolver empatia, a buscar alternativas pacíficas para lidar com os conflitos. Mas, Carmen, a gente sabe que muitas vezes o bullying está ligado a questões mais profundas, como preconceito, discriminação, intolerância. Como a gente lida com isso na escola? Essa é uma pergunta complexa, Márcio. A escola é um reflexo da sociedade, né? Ela reproduz os valores, as crenças, os preconceitos que são presentes na sociedade. Mas isso não quer dizer que a gente deva aceitar essa realidade. A escola tem a responsabilidade de ser um agente de transformação social, de promover a igualdade, o respeito à diversidade, a cultura de paz. E como a gente faz isso na prática? Como a gente transforma a escola num espaço livre de preconceito e discriminação? É um processo longo, exige um trabalho constante, persistente e que envolve a comunidade escolar como um todo. A gente precisa promover debates, rodas de conversa, palestras, cursos para professores, projetos que abordem a diversidade, igualdade, o respeito às diferenças. E principalmente a gente precisa dar um exemplo, ser tolerante, respeitoso, combater qualquer tipo de preconceito dentro da escola. Verdade, Carmen. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Se a gente quer uma escola livre de bullying, a gente precisa começar por nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. E você aí, Márcio, a mudança começa em cada um de nós. São concurseiros. De volta para o nosso mergulho na lei anti-bullying aqui de São Paulo. Nos últimos episódios, a gente viu a lei, os pontos positivos, os desafios. Mas agora,
Como a gente, professor, coloca essa lei em prática na escola, na sala de aula? Como a gente sai da teoria e vai para a ação? É sobre isso que a gente conversa hoje com a professora Carmen. É isso aí, Márcio. Hora de arregaçar as mangas e partir para o plano de ação. Porque a lei, sozinha, não resolve tudo, né? A gente precisa entender como usar a lei no dia a dia e transformar a escola num ambiente de respeito de verdade. E por onde a gente começa, Carmen? Quais os primeiros passos? A gente já sabe que precisa notificar a coordenação em caso de bullying, mas e depois? O que mais pode fazer? Bom, Márcio, eu acho que o primeiro passo é se informar bem sobre a lei. A gente já conversou bastante aqui, mas é importante ler a lei inteira, né? Ver os materiais que a Secretaria da Educação vai disponibilizar, participar de formações, conhecimento é poder, e a gente precisa estar bem informado para agir da maneira correta. Concordo. Informação é fundamental. Mas, além de se informar, o que mais a gente pode fazer para combater o bullying na escola? Criar um plano de ação, um plano estratégico, sabe? Que defina objetivos, metas, as ações que a gente vai desenvolver para combater o bullying na escola. Esse plano precisa ser construído em conjunto, com professores, alunos, pais, funcionários. Todo mundo junto. Afinal, a luta contra o bullying é responsabilidade de todos. E como a gente constrói esse plano de ação em conjunto, Carmen? Que tipo de estratégias a gente pode usar para envolver a comunidade escolar? Que tal começar com uma pesquisa na escola? Para entender como a comunidade enxerga o bullying. Que tipo de bullying é mais comum, onde ele acontece? Quais as causas, as dificuldades? Com essa pesquisa, a gente pode organizar assembleias, reuniões, oficinas para discutir os resultados e juntos criar o plano de ação da escola. Gostei da ideia da pesquisa. É importante a gente ouvir a comunidade, entender o que eles pensam, o que eles precisam. E na prática, Carmen, que tipo de ações a gente pode colocar nesse plano? O que a gente pode fazer de concreto para combater o bullying? Olha, Márcio, as possibilidades são muitas. A gente pode trabalhar com projetos pedagógicos, campanhas de conscientização, rodas de conversa, palestras. E esses projetos podem ser desenvolvidos em todas as disciplinas, mostrando para os alunos que o bullying é um problema que todos precisam combater. A gente pode usar criatividade também, né? Criar jogos, músicas, peças de teatro, vídeos que abordem o tema de forma mais leve, mais divertida e que engajem os alunos. Com certeza. A criatividade é fundamental para a gente conseguir mobilizar os alunos, chamar a atenção deles para o problema. E a gente não pode esquecer de ouvir os alunos, né? Dar voz para eles. Eles precisam se sentir à vontade para falar sobre o bullying, para denunciar, para contar o que estão passando. A gente precisa criar um ambiente de confiança onde eles se sintam acolhidos, protegidos. Verdade, Márcio. Os alunos precisam ser protagonistas. Eles precisam saber que têm o poder de mudar essa realidade. E os pais, Carmen? Como a gente pode trazer os pais para essa luta contra o bullying? A participação dos pais é fundamental. A gente precisa conversar com eles sempre, informar sobre as ações da escola, convidá-los para participar das atividades, ouvir o que eles têm a dizer, acolhê-los. Escola e família precisam estar juntas nessa. É isso aí. A escola não pode lutar sozinha. A gente precisa do apoio da família, da comunidade, do governo, para combater o bullying de verdade. E ter esperança, né, Márcio? Acreditar que a mudança é possível. Que a gente pode construir uma escola mais justa, mais humana, mais acolhedora para todos. Isso aí, Carmen. Fé na educação, fé no poder da escola de se transformar. Pessoal, chegamos ao fim da nossa série sobre a Lei Anti-Bullying aqui de São Paulo. Esperamos que vocês tenham gostado e que as informações e as reflexões que a gente compartilhou inspirem vocês a construir uma escola mais justa, mais acolhedora. Lembre-se, a luta contra o bullying é de todos nós. Juntos, a gente pode fazer a diferença. Continuem acompanhando o Márcio Rodrigues Concurseiro para mais dicas sobre educação. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais.